Olá, tudo bom? Muitas pessoas me falam que tá cada vez mais difícil conseguir dormir, pegar no sono, ter uma noite de sono reparador e de qualidade. Por isso, hoje eu trouxe aqui para você duas técnicas cientificamente comprovadas que vão te ajudar a dormir muito rápido. Inclusive, essas técnicas são utilizadas por militares, por profissionais, médicos, enfermeiros que trabalham em plantão, em turnos e precisam dormir naquele horário específico. Então, você vai adorar saber. Fica até o final, você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você demora muito a conseguir pegar no sono. Você é uma daquelas pessoas que bota a cabeça no travesseiro e fica que nem uma panqueca, virando pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, a noite inteira. Ou não, você bate na cama, né, bota a cabeça no travesseiro e já apaga. Como é que isso funciona pra você? Eu vou adorar ver o seu comentário. Se você puder, já vai deixando a sua curtida no vídeo, isso é muito importante pra mim. Qualquer curtida me ajuda muito aqui no canal, inclusive porque mostra pro YouTube que você apoia e confia no meu conteúdo. Agora, se você já conhece alguém que sofre para dormir, compartilhe esse vídeo. Você pode estar ajudando muito essa pessoa. Para a gente entender primeiro como essas técnicas funcionam, é melhor a gente entender por que, afinal de contas, o corpo às vezes não desliga na hora que a gente quer que ele desligue, né? Seria tão bom como, se fosse como um interruptor de luz, né? Se a gente pudesse plum, desligar, dormir, plum, liguei a hora que eu quero, mas infelizmente não é sempre assim que funciona, né? O nosso sistema nervoso tem dois modos grandes de funcionamento. Um é o sistema simpático, que eu brinco que de simpático não tem nada, porque ele deixa a gente sempre naquele modo de alerta, assim, ultra ligado. Ele prepara o nosso corpo para agir, ele aumenta a frequência cardíaca, ele deixa os músculos tensos e deixa a nossa mente mais vigilante, mais ativa ali. Outro é o sistema parasimpático, que é o oposto completo do simpático, ou seja, é um modo de descanso. É ele que permite a gente relaxar, digerir melhor, dormir. E a insônia normalmente acontece quando a pessoa tenta dormir com o sistema de alerta ainda ligado. Ou seja, o corpo está cansado, mas o cérebro não consegue receber aquele sinal de que está seguro, é ok relaxar. Você pode ficar tranquilo, pode adormecer, ficar horas e horas ali relaxadinho, sem perigo. Então, esse é um ponto importante. Não adianta a gente deitar só com o corpo ali cansado e a mente muito agitada, porque a gente não vai conseguir dormir. O que funciona é a gente tentar relaxar a mente e o corpo, para o corpo e principalmente o nosso cérebro entender que é seguro dormir e que a gente vai conseguir. Patrícia, mas por que você está falando de dormir? Por que isso, afinal de contas, é tão importante? Se um dia eu ficar mais cansado, isso não tem muito impacto na minha vida? Tem sim. Principalmente quando a gente não consegue dormir bem por muitas semanas e meses, a gente sabe que isso tem um impacto direto no ganho de peso, na secreção hormonal, no controle do açúcar do sangue, na pressão arterial e na saúde cardiovascular. E também nas escolhas alimentares, as pessoas que dormem mal normalmente comem pior e mais ao longo do dia, tendo mais dificuldade de controle do peso. Estão cansadas, não conseguem fazer exercício físico, então vira tudo uma bola de neve. O sono é fundamental para a nossa saúde como um todo. Essas técnicas são muito interessantes, inclusive elas são padrão ouro utilizadas para quem precisa tratar de insônia. Essa primeira técnica que eu vou falar para você é uma técnica que está baseada na terapia cognitivo-comportamental para a insônia, ou seja, é uma técnica muito utilizada por profissionais que tratam pessoas com insônia mesmo, e é 100% natural, segura para você testar aí na sua casa. E, inclusive, como eu te falei no começo do vídeo, ela acaba sendo muito utilizada por militares que às vezes estão, né, numa situação extremamente estressante, precisam dormir, precisam ter um sono de boa qualidade. Muito utilizado por médicos, enfermeiros, pessoas que bombeiros, policiais, pessoas que trabalham em turnos, em plantão e que tem aquele horário para dormir. Às vezes não quer dormir, mas precisa dormir naquele horário. Então vamos aproveitar que a ciência traz para a gente aqui de comprovado para conseguir relaxar o nosso corpo. Depois que eu te explicar as duas técnicas, eu vou te falar também de alguns sabotadores aí que podem prejudicar que você consiga fazer essas técnicas. Então é importante você assistir. Vamos falar da primeira técnica, que é aquela padrão ouro que eu te falei, relaxamento progressivo. Então, antes de ensinar o passo a passo, deixa eu te explicar por que essa técnica funciona, né? Quando o corpo está em estado de alerta, os músculos ficam levemente contraídos o tempo todo. Você sabe disso, né? Quando você está mais estressado, o pescoço fica duro, os ombros ficam rígidos, até o maxilar às vezes dói, né? Então, mesmo que você não perceba ou queira contrair o músculo, o corpo está mais contraído. Ombros elevados também, né? A gente consegue perceber. Esse padrão
muscular envia um sinal constante para o cérebro que a gente está em perigo ou que tem alguma coisa preocupante acontecendo. Então, esse relaxamento progressivo funciona porque ele quebra esse ciclo. Quando você relaxa conscientemente alguns grupos musculares, tem uma cascata de resposta benéfica no nosso corpo. Então, diminui a sobrecarga de adrenalina, reduz a ativação do sistema simpático, aumenta a atividade do parasimpático e é como se o cérebro recebesse uma mensagem: tá tudo bem, relaxa, você não precisa mais ficar vigilante. Essa técnica, principalmente, é muito boa para as pessoas que deitam cansadas, mas estão com o corpo duro, rígido, sentem o corpo pesado só depois de muito tempo e acordam com aquela dor no pescoço, nos ombros que eu te falei também. Então, o benefício principal dela é reduzir esse hiperalerta físico. Então, para fazer do jeito certo, como é que você vai fazer? Você deita confortavelmente e fecha os seus olhos e você começa a relaxar a sua musculatura. Começa pelo rosto, vai soltando a musculatura do rosto, da testa, né? Às vezes está franzindo assim. Solta essa região dos olhos, vai descendo para a mandíbula, relaxa a musculatura da boca, da mandíbula. Isso já reduz a ativação desses nervos que estão ligados à vigilância. Depois a gente tenta relaxar os ombros, relaxar o pescoço, deixa os braços, né, relaxados, menos pesados. Esse peso é importante porque ele indica a redução do tônus muscular e a queda dessa ativação simpática. Então, quando a gente leva esse relaxamento já para a parte do tórax, do abdômen, a respiração já vai tender a desacelerar sozinha, você vai perceber isso. E isso é um sinal claro de entrada no parasimpático. A respiração vai ficando mais gradual, mais lenta. No final, você vai relaxando também as pernas, os pés, e o corpo inteiro entra num estado compatível com o sono. Então, a sensação que você vai ter e os benefícios esperados são sensação de corpo pesado, ficar mais rápida, né, tipo, né, posso afundar aqui no meu colchão, redução daquela inquietação física que muitas pessoas sentem, menos tempo rolando na cama e mais facilidade de transição para o sono. Então, claro que não vai fazer com que você apague, mas faz com que o corpo entre num modo favorável para que o sono aconteça. Algumas pessoas já conseguem dormir completamente quando chegam no fim dessa técnica e outras precisam dessa segunda técnica, eu vou te explicar aqui agora, que age mais nessa parte cerebral mesmo. Se você tem dificuldade para perceber se o seu músculo está ou não contraído, uma boa opção pode ser você, de fato, ativamente contrair o seu músculo por uns 2 segundos, prender, né, essa contração e depois soltar, liberar o músculo. Então, franzir bem a testa, assim, uns 2 segundos, depois liberar. Franzir os braços, os punhos, depois soltar, porque isso dá uma mensagem justamente de relaxamento do músculo para o seu cérebro e ele começa a entrar nesse modo mais relaxante. Vamos falar agora, então, da técnica de respiração, que muitas vezes é utilizada de forma complementar a essa primeira técnica. A segunda técnica, então, tem a ver com a respiração, que é aquela respiração 4, 7, 8. Então, ela é muito interessante porque ela regula o sistema nervoso autônomo. O ponto central é esse número, porque está relacionado com a inspiração prolongada. Então, quando a gente solta o ar lentamente por mais tempo do que a gente prende o ar, que a gente puxa o ar, a gente ativa o nervo vago, que é um dos principais responsáveis por reduzir a frequência cardíaca, diminuir a pressão arterial, diminuir a liberação do cortisol e acalmar essas áreas do cérebro ligadas à ansiedade. Então, essa respiração é muito boa se você tem muitos pensamentos acelerados antes de dormir, tem dificuldade para pegar no sono, se acorda de madrugada e não consegue voltar a dormir, faz essa técnica aqui que é bem legal. Então, o principal benefício dela é diminuir esse hiperalerta mental. Então, como é que você vai fazer? Você inspira 4 segundos, respira, não faz aquelas respirações muito curtinhas, não. Aí você segura por 7 segundos essa respiração e expira por 8 segundos. Você inspira mais rápido do que você expira, você fica mais tempo soltando o ar, tá? Então, depois de 3 a 4 ciclos, você vai perceber que diminui a aceleração mental, tem uma maior sensação de calma corporal mesmo, está relacionado com secreção hormonal, gente. Diminuição da frequência cardíaca, o coração passa a bater mais devagarzinho e você tem menos pensamentos invasivos. Então é muito interessante, porque muitas pessoas que têm dificuldade para dormir, têm dificuldade
emocional, ansiedade, porque hoje em dia tá tudo muito estressante mesmo, né, então ela age. Então se você quiser, você pode começar com essa primeira técnica do relaxamento corporal e depois você faz essa da respiração 4, 7, 8. Tem ainda uma outra técnica complementar, que é uma técnica de descarga, em que você consegue eliminar um pouco pensamentos que vêm na sua cabeça relacionados a ações, planejamentos que você tem no dia a dia. Eu vou te explicar mais sobre isso. Existe ainda uma técnica complementar a essas duas, que é de descarregamento cognitivo, em que você pega um papel e anota tudo o que você tem que fazer na manhã seguinte. Então, ai meu Deus, manhã seguinte eu não posso me esquecer de botar a roupa para lavar, de se preparar o não sei o que lá para o meu almoço, de mandar aquele e-mail, de ligar para aquela pessoa. Ao invés de você ficar com isso na cabeça durante a noite inteira, você pega um papel, anota tudo que você não pode esquecer de manhã, porque seu cérebro vai pensar assim: "Pronto, não preciso mais ficar pensando nisso, me preocupando com isso, porque eu sei que tá aqui". Então isso ajuda também no processo de relaxamento. Lembrando, né, como eu te disse antes no começo do vídeo, que mesmo fazendo essas técnicas, algumas pessoas não têm bons resultados, porque não conseguem prestar atenção na técnica ou relaxar da maneira correta, por conta de alguns sabotadores que tem no próprio quarto ou no ambiente que a pessoa dorme. Então, às vezes, tem muita luz indireta, luz azul, sabe, luz de equipamento carregando, então isso atrapalha o sono. Muito barulho, muito calor ou muito frio, uma temperatura muito extrema que não contribui para o relaxamento. Às vezes a roupa que você está dormindo é muito apertada, uma roupa que sua muito, que incomoda. Então tudo isso pode prejudicar o seu sono. Eu tenho uma playlist aqui com muitas dicas de higiene do sono, como dormir melhor, melhores e piores alimentos. Eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você, tá bom? Me conta aqui embaixo, então, se você já utilizava uma dessas técnicas. Utilize e depois volta para me falar aqui qual foi o seu resultado. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito aqui no canal, e compartilha com quem vai se beneficiar. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!